Vamos começar agora a escrever os algoritmos dos métodos de ordenação, começando por aquele mais absurdo que eu comentei no vídeo anterior, que é o Boole Sort, Bogle Sort, ou qualquer outro nome cômico desse tipo. Relembrando como é que esse algoritmo funciona. A gente vai checar se o nosso vetor está em ordem. Se ele estiver em ordem, a gente ganhou. Se ele não estiver em ordem, a gente vai mudar aleatoriamente a posição dos elementos desse vetor, e aí checar novamente se ele está em ordem. Vamos escrever o código relativo a isso. A gente vai trabalhar com funções do tipo void. As funções que vão fazer a ordenação são do tipo void, e porque elas vão receber um vetor. Eu vou fazer tudo hoje com vetores de inteiros. Poderia ser vetores de outros tipos, mas a dificuldade não é essa. E eu vou fazer uma função genérica em que ela recebe também o tamanho n, ordena entre várias aspas, né, um vetor v com n posições. A gente vai precisar de algumas funções auxiliares, mas a gente vai perceber isso daqui a pouquinho. Como é que seria o uso esperado dessa função Boole-Sort? Eu vou criar um vetor com outro nome. Eu vou também usar uma variável tamanho, uma constante tamanho. Vou começar pequeno, porque esse método não funciona não funciona nem com 6 elementos, bem, mas vamos começar com 6, e eu vou inventar um vetor qualquer aqui não sei, pode ser um número negativo. 1, 2, 3, 4. Pronto, agora ele tem 6 elementos que estão fora de ordem, e eu vou querer colocar esse vetor em ordem crescente. E a ideia seria, eu vou reescrever uma função que a gente já criou em outros programas, aquela nossa função escreve vetor, para poder escrever na tela, printf, o vetor antes da ordenação é, e aí a nossa função escreve vetor. Aí a gente vai chamar a função Boole-Sort com o vetor e o tamanho dele. Como é um vetor, a função não está retornando nada, mas o vetor vai ser alterado lá dentro da função, e isso vai repercutir fora da função. Então a gente pode, o vetor ordenado e aí a gente vai escrever de novo o vetor na tela. Bom, precisamos escrever essa função, que é simplesmente para escrever um vetor na tela. É um vetor de inteiros. Eu vou manter a mesma coerência com as outras funções. Então, int n, o tamanho dele. E essa função que escreve um vetor na tela, já fizemos várias vezes, ela só precisa de um contador. A gente vai percorrer esse contador desde o começo até o final do vetor, lembrando que em linguagem C a gente começa em 0. E a gente vai escrever elemento por elemento. Eu estou colocando aqui um espaçozinho antes e depois, para já deixar os números não grudados. E v posição i. Eu vou também colocar um printf, o vetor é. E aqui eu não vou colocar um barra n, eu vou deixar tudo na mesma linha por enquanto. Eu vou colocar assim um barra n aqui só no final da execução da nossa função, porque a gente vai escrever várias coisas na tela, então eu vou colocar esse barra n para que o próximo printf que eu começar esteja, não fique grudado com o anterior. Vamos testar o que a gente escreveu até aqui. Então, a gente ainda não escreveu essa parte final de ter realmente o algoritmo de ordenação, só para testar o escreve vetor e a construção do vetor. Eu esqueci um ponto e vírgula. E aí, então, o vetor antes da ordenação ficou meio repetido, porque eu tinha um printf antes e depois, mas daqui a pouquinho vai fazer mais sentido. 10, 21, menos 2, 3, 1 e 5, esse é o nosso vetor original. Ok.
Agora a gente vai ter a nossa função Boole-Sorts. E como é que era a descrição? A gente vai ver se já está ordenado. Se já estiver ordenado, a gente não precisa fazer mais nada. Então isso sugere que a gente vai ter uma variável ordenado, que a princípio a gente não sabe o quanto é que ela vale. Eu vou deixar aqui pendente um ordenado igual a alguma coisa, a gente já vai pensar nisso. Enquanto o ordenado for igual a zero, ou seja, enquanto não estiver ordenado, eu vou ter que fazer alguma outra operação. Então eu vou ter que permutar a posição das casas, e eu vou fazer isso com uma outra função. Eu vou fazer isso com uma função troca elementos desse vetor e do tamanho do vetor. E eu preciso também atualizar de alguma forma o valor dessa variável ordenado. Depois que eu troquei os elementos, o vetor vai estar ordenado ou não? Então esse ordenado igual a alguma coisa sugere a criação de uma outra função. Uma função que testa a ordem, por exemplo, do vetor e o seu tamanho. Percebendo aqui uma diferença fundamental, essa função testa a ordem, ela vai retornar 0 ou 1 conforme esteja ordenado ou não esteja ordenado. Se ela retorna 0 ou 1, ela é uma função do tipo int, do tipo inteiro. A função que troca os elementos de lugar, ela vai ser do tipo void, porque ela simplesmente vai atualizar o vetor dentro dela, repercutindo fora, mas sem um retorno direto. E a função Boole-Sort, a estrutura dela básica está aqui. O que falta realmente é a gente criar essas outras duas funções. Então eu vou precisar criar uma função troca elementos e uma função testa a ordem. Estou só aqui copiando para usar direitinho o mesmo nome. A função troca elementos vai ser do tipo void, recebe um vetor de inteiros e recebe o tamanho do vetor. E a função testa a ordem, por sua vez, é uma função do tipo inteiro, que recebe um vetor e recebe o tamanho desse vetor. Então essa aqui retorna 1 se o vetor está ordenado e 0 em caso contrário. A gente pode começar escrevendo o código dessa função. Essa é bem simples de fazer, a gente já fez coisa parecida também. A gente vai precisar percorrer o vetor inteiro e ver se ele está em ordem ou não. E aqui lembrando que é mais fácil a gente operar pelo lado contrário, pelo lado negativo das coisas. Eu vou fazer o meu contador começando em 0, e eu vou ter comparações do elemento VI. Eu vou comparar um elemento com um elemento na frente dele. Então, eu vou querer fazer uma comparação desse estilo, VI comparando com o VI mais 1, e aí fazendo algumas coisas em relação a isso. Já que eu estou olhando para um elemento e para o próximo elemento também, isso faz com que o meu loop tenha que parar não em n, mas em n-1, para que eu não esteja olhando para uma casinha fora do vetor. Então, como eu estou olhando para uma casa aqui para frente, eu preciso parar uma antes do lado de cá. E incrementando de 1 em 1, como sempre. Eu vou olhar para dois elementos. Então, se o próximo elemento for maior do que o elemento atual, é um sinal de que está tudo bem. E a gente não teria muito o que fazer com relação a isso. Então, não, ao contrário. Se a gente tiver, por exemplo, no nosso vetor aqui, 10 e 21. Eu estou perguntando, 10 é maior do que 21? Ou seja, i é maior do que mais 1? Se isso for verdade, não é o caso aqui, mas é o caso para esse par, 21 é maior do que menos 2. E é o fato de 21 ser maior do que menos 2 que me indica que esse vetor não está ordenado. Então, essa comparação, se isso aqui for verdade, o meu vetor não está ordenado,
Então eu posso retornar 0. O vetor não está ordenado. E a ideia da via negativa é porque se eu percorri todo mundo e eu nunca entrei nesse if, ou seja, se eu conseguir terminar esse for, é porque o vetor está ordenado, e só nesse caso é que a gente vai retornar 1. Ok. Essa é a nossa função testa se o vetor está ordenado. A gente pode ver se ela está funcionando bem, também antes de testar o Bose sort. Eu posso escrever isso aqui e eu vou chamar if ordenado. Como é que eu chamei a função? Testa a ordem do vetor e o seu tamanho. Se isso aqui for igual a 1, eu vou fazer um printf vetor ordenado. E eu não vou colocar o bom, vou colocar assim, mudando de ideia. Vetor não ordenado. Só para a gente ter certeza se ela está... Eu tinha esquecido do return 0 na nossa função main. Então vamos testar essa função testa ordem com esse vetor que não está ordenado. Essa função deveria... Ele está reclamando que não existe a função troca elementos, é verdade. Por enquanto eu ainda não terminei essa parte do código, então vamos deixar isso aqui comentado. O vetor antes da ordenação é o vetor que está escrito aqui, ele não está ordenado, como era de se esperar. Se a gente trocar por um vetor que esteja ordenado, para a gente ver se a nossa função faz o seu trabalho direitinho, 5 e 6, rodando desse jeito, um vetor desse estilo está ordenado. Então, testada a nossa funçãozinha a funçãozinha que testa a ordem de um vetor. Agora eu vou escrever a função, agora sim, a função troca elementos. Void troca elementos, recebe um vetor, recebe n. E aí eu vou ter um contador, de novo parecido com o anterior, um contador que vai percorrer, só que agora diferente do anterior, percorrer todos os elementos da nossa função. E mais. E aí eu vou trocar dois elementos de posição. E eu vou trocar isso aleatoriamente. Então eu vou ter posição recebe um sorteio aleatório. Quando eu faço dessa forma, dividido por n, eu estou gerando números entre 0 e n-1, que são de fato as casinhas do meu vetor. Eu preciso criar essa variável posição. E eu preciso também criar uma variável temporária, porque se eu estou fazendo trocas de posições, a gente não consegue simplesmente fazer isso com duas variáveis, eu preciso de uma variável auxiliar, uma terceira variável. Então, posição, eu estou sorteando o que eu quero trocar, e aí eu vou trocar o elemento i, o elemento atual do meu vetor. Eu vou então salvar o conteúdo do elemento i numa variável temporária. O elemento i vai receber o v da posição pós. Percebe que ele não recebe pós, porque pós é um número de posição, mas eu quero o elemento do vetor que está na casinha posição. Então tem que ser desse jeito. E aí, para terminar a troca, eu coloco o valor da variável temporária que eu tinha salvo no começo. Com isso, para cada uma das casinhas do vetor, eu vou sortear uma outra posição qualquer e trocar elas de lugar. Eu não vou ter um return, é uma função do tipo void, ela só vai trocar as coisas lá dentro. E a gente pode testar a nossa função troca elementos. Troca elementos. Aí o nosso uso da função é com vetor e com tamanho. E aí eu vou usar o mesmo printf e escreve vetor de antes. O vetor com uma troca.
Ok. Então, o vetor antes da ordenação é aquele que a gente tinha criado, e ele com uma troca é qualquer coisa aleatória. Aqui ele está fazendo 5, 10, 1, menos 2, 3 e 21. Se a gente rodar de novo esse programa, ele vai fazer o mesmo 5, 10, 1, menos 2, 3 e 21, porque eu não estou mudando a semente aleatória, então ele vai fazer sempre, é aleatório, mas é sempre a mesma sequência de valores aleatórios. Então, é diferente de outros casos em que a gente queria também mudar a semente a cada vez, aqui não, a gente só vai ter uma certa regularidade em relação a isso. A gente pode testar a nossa função com o vetor que estava ordenado inicialmente. Ele estava ordenado, ele vai fazer uma outra troca. Na verdade, a mesma troca, né? A mesma troca de posições, são só os valores que são diferentes. Ok, então até a parte de trocar os elementos, a gente está com tudo em ordem. E agora a gente vai realmente fazer a nossa função. Então, Bolzosort vai fazer isso. E eu vou colocar aqui dentro também da função uma chamadinha para o escreve vetor, VIN, para que em cada iteração a gente consiga ver o, o vetor sendo permutado. Eu vou colocar também um contador de iterações, só para a gente saber quantas iterações leva, incrementando de 1 em 1. E quando a gente terminar quando a gente sair desse while, é porque o vetor está ordenado, e a gente pode colocar foram necessárias porcentagem de iterações e colocar o valor do nosso contador, só para a gente ter uma ideia de quantas iterações isso aqui está levando. Vamos primeiro mandar rodar com o caso em que o vetor já está ordenado. Então, se o vetor já está ordenado, são necessárias 0 iterações, o nosso programa roda e roda corretamente. Com um vetor que está aleatório, se a gente manda rodar, ele precisou de 1.264 iterações, mas ele chegou na resposta certa. Perceba que esse era o nosso vetor original, e menos 2, 1, 3, 5, 10 e 21, ele está em ordem crescente, mas foram necessárias 1.200 iterações. Uma coisa que pode chamar a atenção de vocês é que eu tinha comentado sobre o ser em relação ao fatorial, né, a gente tem 6 fatorial, opções de permutações desses números. 6 fatorial são 120 permutações possíveis. 6 fatorial são 720, 5 fatorial são 120, 6 fatorial são 720. E aqui a gente está precisando até mais de 20, porque a gente não tem nenhum controle se o sorteio que está acontecendo já tinha acontecido em outro momento. E pelo que a gente está vendo lá no resultado, tem alguns sorteios que estão se repetindo. Daria para a gente fazer um algoritmo um pouquinho mais eficiente se a gente jogasse fora essas iterações que já aconteceram antes. Mas, sinceramente, isso aqui não é um algoritmo de verdade, é só uma coisa na base da galhofa. Então, a gente não está se preocupando em otimizar um algoritmo desse, não faz muito sentido. Se eu colocar uma próxima casinha, um outro elemento no nosso vetor, então agora um vetor de tamanho 7, ele, nesse caso, nem demorou tanto a mais assim, 1.839 iterações. Vou colocar mais um elemento no nosso vetor. – 8.500, também ruim, obviamente, mas não tão ruim. Lembrando que a gente já viu no nosso outro vídeo que, no vídeo da visão geral, que a gente conseguia ordenar com os outros algoritmos mais sérios um vetor de milhares de casas em tempos muito menores do que isso aqui, né? A gente ordenou um vetor de 100 mil casas num tempo dessa ordem de 5, 6 segundos. Então, obviamente, isso aqui é uma coisa ridícula. E a complexidade dele cresce de uma forma fatorial. Enquanto os outros crescem de forma quadrática, isso aqui cresce de forma fatorial. Isso quer dizer, então, que eu colocar uma nona casa agora, vai multiplicar mais ou menos esse tempo por 9, ou seja, nosso programa finalmente convergiu. Ele precisou de
355 mil iterações. O tempo que eu falei que ia multiplicar mais ou menos por 9, na verdade foi bem pior do que isso, a gente tinha um tempo de 5 segundos e agora multiplicou por mais do que 20. Ele tem uma aleatoriedade, né? Não é exatamente sempre proporcional a esses números. E, enfim, é um algoritmo que não é usado, simplesmente para vocês tomarem cuidado com a velocidade com que coisas que dependem do fatorial crescem. Um último comentário que vale a pena fazer a respeito desse programa é que na hora que eu criei esse vetor com 9 casas, eu continuei declarando o meu vetor apenas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu não criei um nono elemento. Então, lembrando que aí, quando a gente usa essa notação com chaves, a linguagem C vai automaticamente preencher com um elemento zero as casas que você não colocou nenhum valor. Então é por isso que tem esse zero aqui, que eu não tinha escrito, mas que está subentendido. É isso.